Olá, pessoal, tudo bem? Primeira coisa, quero pedir desculpa a vocês, mas hoje os meus cabelinhos vão esvoaçar um pouco, porque tá muito calor, então eu tive que colocar o ventilador aqui, senão eu ia derreter para gravar o vídeo. Então, espero que ele não atrapalhe, né? O som dele não atrapalhe na gravação do vídeo. Mas a gente vai tentar assim, depois eu assisto para ver se não tá atrapalhando, porque hoje está muito quente. Quero agradecer a todos que estão assistindo o vídeo, a todos que estão me acompanhando, a todos que estão curtindo, a todos que estão se inscrevendo, deixando recadinho. Muito, muito, muito obrigada por serem a minha motivação extrínseca, a minha motivação externa. Vocês assistirem me motiva cada dia mais a sentar aqui e falar mais um pouquinho da minha vida para vocês, da minha vida profissional. E eu espero de coração que tudo isso que eu estou fazendo aqui sirva como uma motivação externa para outras pessoas, né? Que isso venha colaborar na vida profissional de outras pessoas, que eu acho muito importante a gente encontrar um disparador motivacional externo para que a gente não desista e seja estimulado sempre, né? Bom, mais um episódio. Eu terminei o vídeo falando que as escolas na Raposo Tavares, em Osasco, era meio que um divisor de águas na minha vida, né? Isso foi em 2006. 2007 eu me casei e em 2007 eu ainda estava dando aula na escola da Raposo Tavares, na escola de Osasco, e à noite eu estava ainda com consultório com a minha amiga e então sócia Simone, em alguns dias da semana. Tava aquela vida alucinada, corrida, mas era aquilo que eu gostava de fazer. Eu me casei e o acordo com o marido é que nós nos mudaríamos para o interior. Eu não sei se muitas pessoas sabem, mas eu sempre quis morar no interior, ter uma vida interiorana, é mais pacata, mais tranquila, né? Bem diferente de São Paulo, por exemplo. Minha mãe é de interior, então eu já tinha alguma familiaridade com o interior e eu queria muito isso para minha vida. E aí nós já tínhamos combinado que assim que a gente se casasse, a gente mudaria então para o interior. Não vou falar muito do meu casamento, que é vida pessoal, tá? Eu tô aqui pra gente falar um pouquinho e mexer um pouquinho aí na minha vida profissional, né? Que é o foco da motivação do canal Psicologia Organizacional por Fábia. Em janeiro de 2007 eu me casei e eu permaneci até junho, na verdade, trabalhando de manhã em Osasco, à tarde na Raposo Tavares e à noite clinicando no consultório. Realmente eu fui para o interior, eu fui morar em Paulínia. Um fato muito engraçado, gente. Eu acho que eu falei em um dos vídeos da Priscila, uma grande amiga que eu chamo de Flor de Maracujá. Ela se casou primeiro que eu, e quando ela se casou, eu perguntei, onde você vai morar? Ela falou, em Paulínia. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar dessa cidade. E aí, quando eu me casei, eu liguei para ela, falei, adivinha onde estou morando? Ela nem imagina, eu falei, em Paulínia, né? Que mundo pequeno. E fui aí morar em Paulínia, que fica um pouco mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo. Então, eu trabalhava de segunda a sexta em São Paulo. Na sexta-feira, eu ia para Paulínia, onde eu permanecia sexta-noite, sábado, domingo, segunda-feira, 4 horas da manhã, eu partia para Osasco, onde eu entrava na primeira escola às 7 horas da manhã. E aí, durante a semana, eu ainda ficava no meu pai e na minha mãe. Então, eu ficava no meu pai e na minha mãe de segunda a quinta-feira. Ainda estava clinicando e estava nas duas escolas. E assim eu permaneci até julho. Em julho, eu tinha que decidir, né? Ou bem ficava em São Paulo, ou bem ficava para o interior. E o que eu queria era vir para o interior. E eu gostava muito de Paulínia. E foi aí que eu procurei as escolas pedindo a minha demissão. A escola que não quis me dar a demissão foi a escola de Osasco. E ela me questionou por que que eu estava pedindo a demissão. E aí eu expliquei que eu tinha me casado em janeiro, aonde eu estava morando, expliquei toda essa situação. E eu falei para ela, eu falei, olha, até agora eu me dediquei à minha vida profissional. Daqui para frente eu quero me dedicar à minha vida pessoal.
Eu já fiz 2 faculdades, já tive o meu consultório, já fiz uma pós-graduação. Agora eu quero me dedicar à minha vida pessoal. E para isso eu me casei e mudei para o interior, para Paulínia. E para isso eu preciso estar com meu marido para realmente seguir a vida de casado. Não que eu não ia mais trabalhar, eu ia mais. Eu queria olhar um pouquinho mais para minha vida pessoal. O professor tem essa flexibilidade, né? A gente trabalha muitas vezes meio período. E era isso que eu queria para mim. Constituir a minha família, trabalhar meio período e residir no interior. Bom, pedi a demissão, consegui acordo com uma, com a outra não, saí do consultório e rumei eu com as minhas trouxinhas para a Paulínia de vez. E aí lá eu permaneci por mais 6 meses. Gente, eu ia procurar emprego no quê? A minha experiência era todinha em escolas. E aí fui eu bater de porta em Paulínia e entregar currículo nas escolas. Uma cidade muito pequena, pouquíssimas escolas, se eu me lembro tinha 2 ou 3, acho que 3, mas muito próximo a Campinas. Só que eu não sabia muito andar em Campinas, né? E também não sabia andar em Paulínia, mas era pequeno. Agora Campinas já era bem maior. Mesmo assim, eu me atrevi um pouco a percorrer lá a cidade de Campinas, que era muito próximo, e procurar emprego de professora. Era o que eu sabia fazer até então, era o que eu amava fazer. E aí, para começar, consultório, a parte clínica é muito difícil. Então, você chegar numa cidade, já abrir um consultório, já começar começar a clinicar na cidade é muito difícil, porque às vezes as pessoas sentem meio constrangidas por não conhecer, não saber de onde vem, a quem vem, então é complicado. E por que que eu ia, lembra que eu falei do meu seguro-desemprego? Por que que eu ia precisar dele? Porque eu ia ficar desempregada por um tempo. Então, o seguro-desemprego ia me ajudar muito e eu acabei perdendo, né? Naquela situação que eu contei no vídeo passado. E aí eu comecei a procurar emprego e as portas só me batiam na cara. Até então, nesse momento, né, meu marido trabalhava com divulgação de comércio, de festas. Eu meio que comecei a trabalhar um pouco com ele, ajudar, mas não era aquilo que eu fazia. Eu queria dar aula, né? Eu sabia dar aula e eu queria lecionar. A minha vida era lecionar. E aí nós ficamos em Paulínia, eu batendo de porta em porta, Campinas, Paulínia, nas escolas e ele trabalhando com a divulgação dos comércios. Nós ficamos em Paulínia por 3 meses. Aí, como eu não estava conseguindo o meu seguro, não tinha conseguido o meu seguro-desemprego, o financeiro começou a apertar. E, gente, dá-lhe dificuldade, hein? Difícil. Começou a acabar o que eu tinha recebido de uma das escolas, né? Que eu peguei o meu fundo de garantia da escola que me demitiu, da outra não, porque eu pedi demissão. Mas o dinheiro começou a acabar. Aí bateu a dificuldade. Aí começou a ficar muito, muito, muito difícil. Nós não conhecíamos praticamente ninguém na cidade, tinha só uma pessoa que conheci, que aí ajudava com as indicações de divulgação de comércio, né, de propaganda de comércio. Ele não era marqueteiro não, tá, gente? Mas ele trabalhava nessa situação. E aí nós conhecíamos uma pessoa só, era bem pertinho de São Paulo, né? Então eu ia com uma certa frequência visitar os meus pais. Às vezes a gente vinha para Leme, porque a família dele, a mãe dele era de Leme, então a gente tava bem na metade do caminho. Hora para lá, hora para cá. Mas a dificuldade começou a apertar. Falta de dinheiro, pagava aluguel, só porta na cara. Aí veio outra desmotivação, gente. Outro momento difícil. E aí era uma dificuldade também financeira, porque aí eu já não morava mais na casa dos meus pais, né? Eu já não era mais solteira. Foi um momento bem difícil mesmo, principalmente financeiramente. E meu ex-marido, porque nós nos separamos, ele tinha
o cunhado dele tinha um circo. E aí chega outro momento inesperado na minha vida. Eu conheci o meu marido no circo, né? Fui atrás do circo algumas vezes, quando estava ainda na região de Barueri, Osasco, ali por perto. E aí nós pensamos no circo. Como seria, né? Trabalhar lá. Como seria um escape, porque a situação financeira estava apertada, eu não conseguia emprego. Paulínia é muito próximo de Campinas e por ser uma cidade pequena, muita gente se conhece e poucas pessoas trabalham mesmo em Paulínia, a maioria trabalha em Campinas. E aí as poucas pessoas que trabalham lá também não querem sair para não ter que ficar se deslocando para tão longe. Então aí a situação apertou. E aí a gente tinha que decidir alguma coisa. Só ele trabalhando não dava. Eu precisava trabalhar também. O fundo de garantia que eu tinha pego estava acabando. Não tinha o seguro-desemprego. E a gente continua no próximo vídeo. Eu já dei assim uma pincelada, uma entrada, um spoiler, né? Que tem um circo aí no meio do caminho. O que esse circo tem a ver com a minha vida profissional? Eu garanto para vocês uma coisa que é assim, eu sempre me reinventei. Sempre. Eu sempre procurei, dentro da minha dificuldade, tirar algo dali do meio que me desse uma sobrevivência, que me desse uma saída, que me desse uma perspectiva, me desse uma luz no fim do túnel. Então eu sempre consegui criar muito em cima das situações que eu estava vivendo. Isso eu acho que faz parte do meu perfil, é um dom, digamos assim. Então vocês vão aguardar até o próximo vídeo para ver o que esse circo tem a ver com a minha vida profissional. O que será que aconteceu? Me aguarda no próximo vídeo? Pode ser? Então até o próximo vídeo, começando com palhaçada. Palhaçada não, começando com circo. Tá bom? Até mais, pessoal. Muito obrigada. Continua curtindo. Deixa o seu like aí. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever e de me acompanhar. Neste momento deste episódio, eu contei para vocês só da minha dificuldade financeira, que foi um fator muito desmotivacional. Eu me senti muito desmotivada. Mesmo porque, gente, lembra no vídeo passado que eu tive até direito a escolher sala de aula, que eu fui indicada, tão bem indicada para outras escolas, e a gente tá falando de São Paulo, que era enorme. Então, como que com o currículo que eu tinha, com tantos cursos que eu tinha feito, eu não ia conseguir emprego numa cidade menor? Eu achei que fosse ser muito fácil conseguir emprego. E não foi. Não foi mesmo. A dificuldade bateu na minha porta, tá? Então, esse foi aí também que eu pensei em fazer de tudo na vida, mas não voltar para a sala de aula, que era a segunda vez que a sala de aula estava me decepcionando. Mas o amor pela sala de aula falou mais forte, que depois eu voltei. Aí vocês vão saber, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada por me acompanhar. Um grande beijo para todos vocês e até mais.